Olá, bom dia, seja bem-vindo à IPA. Hoje fazemos ao vivo, saímos do estúdio da rádio, do Ipanema FM, e a gente está ao vivo aqui. Convidado de hoje, o vereador Irineu Toledo, vereador Irineu, que é pastor da Igreja Universal, e está sempre no seu quinto mandato, sempre envolvido com um lado. O senhor tem uma coisa que o senhor tem, não ficar muito em cima do muro, o senhor sempre tem um lado. Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa TV da Rádio Ipanema. Bom dia, Dede, bom dia a todos os telespectadores do seu programa. Estamos aqui como vereadores, já estou no quinto mandato, e tem uns posicionamentos que desagradam alguns e mais agradam outros também. O que é bom. Vamos falar, dois momentos, e aqui a gente é mais rápido do que a rádio. O senhor chega em Sorocaba, o senhor é de Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste, uma cidadezinha pequena do estado de São Paulo. Sabe na rádio eu não falei, mas é a terra da minha sogra. Ah, é? É de Palmeira do Oeste. Eu nasci lá, o meu pai era funcionário público lá também, eu cresci por ali. Dali fui para Pereira Barreto, depois voltei para uma outra cidade menorzinha chamada Aparecida do Oeste, e de lá eu vim para São Paulo. Trabalhei em São Paulo um bom tempo, e depois me tornei pastor da Igreja Universal. Como pastor aqui da igreja, a igreja ajuda, os fiéis entendem, o senhor é eleito vereador. Depois disso, claro que tem membros da igreja que votam, mas membros da igreja que também não votam. Mas o trabalho da igreja é fundamental para que o senhor entrasse na política. O povo da igreja, como me conhece como pastor há muitos anos, conhece a nossa intenção, o nosso conhecimento das coisas, entendem que é bom me eleger e me elegem. Agora, o primeiro mandato, como eu disse lá na rádio, ele foi mais, o povo evangélico foi que me elegeu com mais ênfase. Agora, o povo, depois do segundo, terceiro, quarto mandato, eu estou no quinto, a gente já consegue mostrar para as pessoas que não são da igreja o nosso trabalho. E aí, muitos nos ajudam também. O senhor foi muito cobrado pelos membros da sua igreja de estar ao lado do Crespo nesse momento. O senhor falou, olha, não tem problema estar ao lado dele, estar ao lado daquilo que eu entendo que a lei está dizendo. É esse o raciocínio? Esse é o raciocínio. O que as pessoas pensam dele é assim, lá na igreja, o que você fizer está bom. Não é bem assim. Eu fui cobrado agora por muito, não pela instituição, a instituição não se envolve com essa questão, tanto é que nunca me falaram nada. O Crespo chegou a um ponto que estava com uma reprovação muito grande na cidade de Sorocaba. E aí vem a cassação. Criaram lá aquela comissão processante, cassaram, enfim. E eu fiquei do lado do Crespo o tempo todo. Por quê? Porque entendo que a cassação dele não tinha sustentação jurídica. Mas ele está muito ruim, ele não está bem, e o povo quer que ele saia. Bom, se o povo quer que ele saia, vai ter que esperar, então, ou ele cometer algo que seja de fato necessário que ele seja cassado, ou esperar a próxima eleição. Por quê? Porque você não pode, eu falei na rádio, vou repetir aqui, você não pode prender uma pessoa porque ela é feia. Vai ali e prende umas pessoas, o mais feio você prende. Não. Ele foi eleito por esse mesmo povo que entende que ele não está correspondendo. Mas são 6 meses de governo. Claro, ele tem o comportamento dele, eu tenho o meu, você tem o seu. E a população ficou contra o Crespo. E me questionaram. Alguns da minha igreja disseram que não vão mais votar em mim, porque eu fiquei do lado do Crespo. Eu já expliquei por que fiquei, e se quiser eu explico novamente, porque não é justo você tirar o mandato de alguém que foi eleito com uma votação expressiva, simplesmente porque um grupo de pessoas entendem que, um grupo de vereadores entendem que ele não é bom, que a cidade está ruim. Não é assim. Muita gente diz que as pessoas que ficaram com o Crespo, entre elas, o senhor fez isso porque está tendo algum benefício do governo, seja cargo, seja o que for. Olha, isso é natural que falem, né?
Mas eu fiquei do lado dele antes dele voltar. Como é que ele ia me dar cargo e se ele não voltasse, o que ele iria me dar? E não me deu o cargo. Eu não estou dizendo que ele me deu o cargo, que eu exigi cargo, isso não fiz, nem com a Jaqueline, nem com ele. O que aconteceu é que um assessor, advogado, funcionário público, concursado da prefeitura, eu o exonerei, porque agora nós vamos ter que tirar um funcionário do gabinete por exigência do Tribunal de Contas, e eu optei por tirar ele, porque ele é funcionário público que voltou para a prefeitura, e o Crespo, então, o designou para trabalhar na corregedoria. Agora eu faço uma pergunta. Há quem diga, você ficou do lado dele porque você queria cargo, mas ele estava caçado quando eu fiquei do lado dele. A maioria ficou do lado daquela que estava na prefeitura. Eu fiquei do lado dela, no dia que ela tomou posse, dizendo, eu não quero nada, o que eu quero é dar apoio à senhora para que a cidade tenha governabilidade. Então, o que dizem sobre isso é o que pensam. Se pensam assim, eu não penso assim. Como que o Crespo ia me dar um cargo se ele estava caçado? E diziam que ele não voltaria mais. O senhor falou em plenário, né, e aí o senhor explicou que aquilo que as pessoas compreenderam não era bem isso, inclusive o promotor público, Orlando Bastos, questionou o senhor, né, entendendo que o senhor disse ao Manga, né, de que ele, em nome da prefeita Jaqueline, estava te oferecendo cargo para que o senhor votasse a favor do grupo. Eu fiz um comentário no plenário, quando o Kiko Pagliatti esteve lá se apresentando aos vereadores e tal. Secretário de Relações Institucionais de Jaqueline, isso, que é o nosso Kiko aqui na ele esteve lá na Câmara, e eu falei no microfone o seguinte, olha Kiko, João Leandro, olha, sejam muito bem-vindos aqui, podem contar comigo. Eu fui procurado para saber se eu queria cargo, não foi isso. Eu me expressei mal. Nós, numa conversa, eu fui questionado, eu fui perguntado se eu iria apresentar algum nome do meu partido para fazer parte do governo da Jaqueline. Eu falei, olha, não, eu não quero, porque... Falei, bom, não é que eu não quero, eu até quero, eu tenho pessoas, mas se for condicionado a mudar a minha votação, se tiver uma nova votação, porque o temor dele é que tivesse uma nova votação. Aí teriam que ter, o grupo que queria caçar o prefeito precisaria ter um número de 14. Então a pergunta era essa, mas e se você indicar um nome para ajudar o governo, você vai mudar a sua votação? Não vou mudar. Se estiver condicionado a isso, eu não mudo. Eu posso, então não quero nada. Por essa razão não quero nada. Porque senão vão pensar que estou agora. De manhã eu estava com o Crespo, de tarde eu estou com a Jaqueline, depois eu não gosto disso, eu fico com um lado só. Que é o que estão falando, que eu fico, eu vou de acordo com a onda. Não é verdade. Eu estive com o Crespo desde o começo, inclusive nas eleições, nós lançamos candidato a prefeito, o Hélio Godoy, e nós optamos em apoiar o Crespo. Ele ganhou a eleição e nós ficamos com ele. Ele foi caçado, eu fiquei com ele. Ele voltou, estou com ele. Só que assim, se a Jaqueline ficasse, por exemplo, ou se acontecer da Jaqueline voltar, só porque ela não foi do meu grupo político, eu tenho que ficar contra ela? Eu tenho que fazer oposição sistemática contra ela? Quando um vereador que não foi eleito para prejudicar prefeito, pelo contrário, foi eleito para dar governabilidade, ele faz uma oposição sistemática só porque não é do grupo dele, ele prejudica a cidade. Porque aí trava o prefeito e quem sofre é o povo. Então, surgiu essa dúvida com relação ao meu posicionamento. Eu expliquei, não, ele não me ofereceu. A Jaqueline não me ofereceu nada. Nunca tinha falado. Falei com a Jaqueline naquele dia, naquela noite. E expliquei para o promotor público a mesma coisa. Doutor, foi por escrito até. Eu fiz um pronunciamento que soou que alguém tinha me oferecido cargo, ou Manga, ou alguém, mas em nome da... Não, ele não ofereceu, ele perguntou, você tem algum nome para apresentar para a prefeita? Você vai... você quer, mas aí, se tiver uma votação, se pedir, eu não quero, eu não vou fazer isso. Entendeu? Portanto, eu não quero
Não quero. A gente tem na Câmara de Vereadores, né, são 20 membros. Desses 20 a gente tem o Anselmo Neto, que é da Renovação Carismática da Igreja Católica, o pastor Apolo, que é da Igreja Quadrangular, o pastor Luiz Santos, que é da Assembleia de Deus, né, o senhor, e estou esquecendo mais um, Luiz Santos, já falou? Luiz Santos, Apolo, Luiz Santos, o Apolo, o Neto e eu. os 4 e o missionário Manga. E o Manga, o missionário Manga. Existe a bancada evangélica, vocês são de partidos diferentes, têm ideologias diferentes, né? Então, há em comum o fato de serem evangélicos, né? Existe a possibilidade concreta de determinados temas serem votados em função disso que aglutina vocês, que é o fato de serem evangélicos? Olha, bancada evangélica eu não faço parte. Que eu saiba, não tem na Câmara uma bancada evangélica. Tem alguns assuntos que são comuns aos evangélicos, como, por exemplo, identidade de gênero, ideologia de gênero, banheiro nas escolas liberado para... São alguns assuntos de sexualidade, né, que eu comentei lá na rádio agora há pouco, de sexualismo quer dizer doença e tal. O sexuismo é doença alguém deu uma dica para a gente, condição. Né? Essas questões de orientação sexual são convergentes quando se fala de evangélicos. Todos pensam iguais se seguirem o mesmo Deus. Entende? Se nós estamos seguindo um mestre e o mestre fala isso, não temos que cada um pensar diferente. Então, nessas matérias, nós votamos de maneira igual. Por quê? Porque entendemos que a nossa orientação é aquela, mas não porque tem uma bancada evangélica lá. Que eu saiba, eu tenho. Eu não faço parte, pelo menos não fui convidado. Por exemplo, o Luiz Santos tem um projeto agora, que é aquele projeto... Escola Sem Partido. Tu vai comentar sobre isso? Então vamos lá, pode falar sobre o... A Escola Sem Partido é um movimento que nasce no Brasil, onde você tem um grupo, né, esse grupo ligado ao MBL, que ficou conhecido a partir do impeachment da Dilma, tem uma ligação forte com o candidato Bolsonaro. E o que esse grupo entende? Que os professores devem ir à instituição, e os professores em particular na aula, devem ser proibidos de tratar de temas políticos, né? Aí aqui em Sorocaba tem outra uma votação polêmica, por exemplo, em Campinas já foi aprovado, né, em que pese toda a questão não é constitucional, etc. E tal, foi lá aprovado. Aqui em Sorocaba esse projeto também entra em votação. Né? E ele é evangélico e entende que o Escola Sem Partido é algo bom. O senhor é evangélico e entende que não é bom. Eu sou evangélico e sou contra o projeto do Escola Sem Partido. Eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque proibir o professor de falar de política na escola é subestimar os alunos. Os alunos vêem política na internet todo dia. Na internet eles ouvem o Lula falando, eles ouvem o Alckmin falando, ouvem o Dória falando, ouvem o Bolsonaro, me ouve, te ouve. As crianças hoje, todas as crianças, se não todas, a maioria das crianças tem uma internet. E muitos deles, diga-se de passagem, dominam muito bem a internet, mais do que nós, às vezes. Agora, eu sou evangélico, eu não posso discutir política na escola, eu sou vereador. Quer dizer que eu sou evangélico, posso ser vereador. E sou evangélico, não pode discutir política na escola. A escola é o lugar de discutir política. A escola é o lugar de você discutir matérias acadêmicas, não é? Sociologia, filosofia, matemática, não sei o que lá mais. E por que não pode discutir política? A formação da criança deve ser completa. Agora, eu sou contra discutir religião, ensinar religião na escola. Porque religião é uma coisa particular, é algo espiritual, não diz respeito a todas as pessoas, cada um pensa de um jeito. Mas na política também, cada um pensa de um jeito. Mas todo mundo, mesmo sendo de um, sendo de outro, converge para a política. Se não a política partidária, mas a política social, a política que se discute no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo se discute política. E só na escola que não. É ali que o garoto vai aprender a fazer uma seleção do que houve na escola, não é? Que não seja a parte acadêmica. Se não for acadêmico, todo mundo tem que pensar igual, né?
embora uns tenham mais facilidade para aprender agora. Política tem que ser discutida, sim. Igual eu fui questionado, vocês orientam os seus fiéis a não discutir política. Eu não oriento ninguém a não discutir política. Pelo contrário, você discuta o que você quiser discutir. Na igreja, em casa, no trabalho e na escola. Desde que você não ofenda ninguém, não infrinja nenhuma lei. A gente está chegando ao final, né? Eu queria só fazer uma última pergunta ao vereador Irineu. Nesses 5 mandatos, né, como vereador, né, qual que é a essência do seu trabalho? O que eu falo? Olha, eu não estou lá única e exclusivamente para atender os fiéis da Igreja Universal, do qual eu sou pastor, né? Eu sou o vereador da cidade. Qual é o resumo do seu trabalho nesses seu 5º mandato, não 5 anos, né? Foram 4 já e já está no primeiro do 5º mandato. Exato. Muitos confundem. Dizem, olha, a igreja elegeu ele, portanto ele só atende pessoas da igreja. Um diretor, um sindicalista da APEUESP, por exemplo, da Associação dos Professores, se ele é eleito deputado, vereador, ele não atende só professores, porque na Câmara Municipal não se discute só um grupo. Na Câmara Municipal se discute toda a cidade, toda a política que envolve a cidade. Por exemplo, o vereador que é eleito pelo sindicato, como muitos são eleitos por sindicatos, então eles vão cuidar só do sindicato? Não. Obviamente que nós temos que atender toda a população. E o meu trabalho é voltado para isso. O meu trabalho, no meu gabinete, quem entrar no meu gabinete para ser atendido, nós não perguntamos de onde ele vem, para onde ele vai. Ele é cidadão e deve ter respeito, deve ser tratado com respeito, porque é pagador de imposto. Todo mundo que paga imposto é obrigado, nós somos obrigados a atender. E atender bem, diga-se de passagem. Agora, essa lenda de que eu só atendo o povo da Universal é uma lenda. Porque se você for no meu gabinete, eu faço questão de te mostrar quem eu atendo, quem eu não atendo, se é da Universal. Lá não tem essa história. Eu sou vereador. O salário que eu ganho não é da Igreja Universal. O salário que eu ganho é do povo de Sorocaba. Então eu tenho que trabalhar com todos, independente da religião, raça, cor, etc. Nesses 4 mandatos inteiros, primeiro ano do 5º mandato, que é o resumo que eu posso dizer do vereador Irineu, é alguém que faz parte da governabilidade, independentemente de quem seja o prefeito, é isso? Da governabilidade. Por quê, Dedo? Quando você, eu falei agora atrás e repito, quando você não dá governabilidade ao prefeito, estou falando se é conivente com coisas erradas, não estamos nem discutindo isso. Quando você dá governabilidade ao prefeito, você não está pensando na pessoa do prefeito. Porque o prefeito está lá, ganha o salário dele, tem a vida dele, e se for bem ou se não for bem, ele não se elege na próxima e pronto. Mas nesse ínterim, quem geme é a população. O vereador não foi eleito para atrapalhar o prefeito. Não foi eleito para fiscalizar, mas não para fazer aquela fiscalização, sabe, que tudo não pode, tudo aqui não dá, isso aqui está errado. O buraco aqui de um prefeito na rua lá, hoje é pequenininho, o outro aquele buraco não existia. Não é isso. O vereador está lá para fiscalizar e fazer leis. O nosso ordenamento, a nossa lei, as nossas leis são enormes, tem uma gama de leis, que muitas delas nem funcionam. E nós temos que cuidar disso. Olha, eu não posso ficar fazendo leis para dizer que eu estou produzindo. Eu tenho que ajudar a cidade. Da maneira como que a cidade me exigir, eu tenho que ajudar. Sempre com lisura, com honestidade, entendeu? Sem politicagem, entendeu? Sem ficar vendendo aquilo que você não tem para entregar. Esse é o meu pensamento. Então, se a Jaqueline acontecer da justiça tirar o Crespo de novo e voltar a Jaqueline, eu vou dar governabilidade para ela, se depender de mim, claro. Quem sou eu para tirar a governabilidade de alguém? Mas a depender de mim, nas coisas corretas, nas coisas boas que vão fazer bem para a cidade, eu estarei com ela. Entendeu? É assim que eu trabalho, é assim que eu trabalhei durante todos os anos. Combato alguns assuntos na Câmara, alguns polêmicos, alguns não me entendem, acham que eu falo muito, que eu gesticulo muito, mas é o meu jeito. Mas eu estou lá no 5º mandato e não deve-se isso a
apenas a Igreja Universal. Eu atendo outras pessoas. E quem me conhece sabe. Bom, esse foi hoje, né, o nosso live aqui, né, da Ipanema, né, com o vereador Irineu Toledo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria. Né? Sempre pronto à disposição, Nata. Sempre é bacana a gente discutir, né, a cidade com aqueles que estão construindo a cidade, como é o caso do vereador Irineu, 4 mandatos inteiros e aí no primeiro do seu 5º mandato. Tchau, até a próxima. Um abraço.